Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico Paz e Bem, que é a visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, no encontro passado, quando nós estamos introduzindo o Novo Testamento, então nós conversamos sobre a Palestina no tempo de Jesus. Como é que era a terra onde Jesus pisou, né, naquela época lá? Mas muito rapidinho, porque o nosso curso é 1h30 e o vídeo é apenas 25 minutos, para não cansar muito. Mas nós olhamos um pouquinho, né, que o Antigo Testamento fala do Novo Testamento e o Novo Testamento fala, olha o Antigo. Então, o primeiro olha o segundo olha o primeiro. Então, aquela é um diálogo. Aí nós vimos então um pouquinho lá o texto de Lucas 4, de 14 a 30, que é o projeto, né? O projeto da vida de Jesus, como ele planejou a sua vida, né? E vimos também um pouquinho dos grupos, né? Que são os romanos, os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotas, os essênios, tudo isso aí. Agora, no encontro de hoje, nós já vamos entrar um pouquinho então já na vida de Jesus, né? Então Jesus, então ele nasceu, né? Passou pela terra fazendo bem e ele foi morto por causa que ele fez isso. E não só ele, muita gente foi morto e até hoje tem gente morrendo, né? Por causa do projeto de Deus, que a gente chama de os mártires, tanto na política como na vida social, como na igreja. São as pessoas que são mortas por causa do reino de Deus. Então, aí os grandes generais, os grandes impérios de hoje continuam matando. Que nem a gente viu na Rússia lá agora, né? Que mataram lá o opositor. E todo mundo que está rezando pelo opositor está sendo preso. É só acompanhar um pouquinho as histórias e outras muitas terríveis que não dá para nós falar aqui. Agora, hoje, nós vamos então conversar sobre o Império Romano e os movimentos populares da época de Jesus. Então, Jesus viveu numa época, né, que quem governava era o Império Romano. E dentro do Império Romano tinha aqueles que apoiavam o Império. Na Palestina, o caso aqui, eram os grupos dos fariseus, dos saduceus, que adoravam os essênios, né? Os essênios eram contra, mas os doutores da lei, né? A gente chama aqui de fariseus, toda a religião do judaísmo apoiava o Império Romano. Então todos os movimentos que apareciam, eles então tentavam acabar com os seus líderes, né? Aí aqui nós vimos aqui, ó, aqui tem a apostila aí na página 42, vai acompanhar aqui, ó. Por exemplo, os líderes populares da época de Jesus, e é chamado também os profetas populares. João Batista e a proposta de uma sociedade igualitária. Então está nos evangelhos, está no evangelho de segundo Lucas, né? Está também no evangelho evangelho segundo João. Depois nós vemos aqui a história de Judas e Teudas, os chefes dos revoltosos. Nós vimos os egípcios e os sicários, que está lá em Atos 21. Atos 17, de 1 a 12, é o movimento popular de Paulo e Silas. Então, o movimento messiânico era o movimento popular. Aí você pergunta, mas o que é um movimento popular? Claro que aqui não dá para nós aprofundar muito, né? Mas são os movimentos de hoje que lutam para que tenha uma vida melhor para a sociedade. É chamado de movimento popular. Aí a gente conhece alguns aí muito, muito grandes, que nem a questão de, o pessoal chama do sem terra, mas tem muita ideologia nesse meio aí também. A imprensa mostra muitas mentiras. Quando você vai lá, a realidade também não é essa. Os movimentos das mães, os movimentos das mulheres, que lutam por uma causa melhor. Aí vocês lêem aí, vocês vão perceber aqui, olha lá, o que os profetas queriam, né? Os profetas daquela época lá, eles prometiam coisas simples. Por exemplo, o samaritano prometia revelar o lugar que estavam os utensílios, né?
sagrado do tempo de Moisés. João Batista e o egípcio e o profeta, o egípcio e o profeta Nuno convocavam o povo para o deserto. Deus prometia separar a água do Rio Jordão, e assim vai. E o evangelho que a gente vai pegar, então ele foi repetido agora no primeiro domingo da quaresma, que foi agora do ano de 2024. Vocês acompanhem comigo aí, é o evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo de 12 a 15. Olha só, vocês vão ver aqui sobre movimentos populares. Então, Jesus era um líder do movimento popular. Aí você fala, mas ele não era Deus, ele não era isso. Não, ele, aqui nós vamos conversar agora, 5 meses, né, de fevereiro a junho, sobre Jesus. Então, nós estamos estudando o Jesus da história e o Cristo da fé. Todos nós já conhecemos Jesus pela fé. A partir de Paulo para cá, do ano 36 da nossa era, que é do ano agora 2024, lá no ano 36, Paulo e todos os outros que conheceram Jesus foi pela fé. Então, quando a gente vai olhar a Bíblia bem com cuidado, nós vamos ver o Jesus da história. E hoje em dia está descobrindo muita coisa sobre Jesus que não escolheu, que a gente não sabia, dos 1.500 anos, 2.000 anos que a gente não sabia, e agora está sendo descoberto. Um grande estudo sobre esse Jesus da história, que revolucionou o mundo faz 2.000 anos, 2024 anos, e nós estamos falando dele até hoje aqui, né? Interessante, né? Quando você vai olhar os evangelhos bem devagarinho, você vai falar, nossa, Jesus invadiu o templo com os seus discípulos e pegou o pão sagrado, né? E comeu no dia de sábado, né? Ele vai explicar, aliás, que o Davi fez isso, né? Então, nada é proibido. Estava na lei que não pode. Somente o sacerdote pode pegar, né? Está lá em Marcos capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 23. Jesus invadiu, né? E ele com o grupo dele invadiu uma roça, está lá no texto do Evangelho, capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, para a gente, fundamental que nós estamos falando. É o versículo 23, olha lá. Aconteceu que Jesus, num sábado, passava pelas plantações e seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando espiga. Então Jesus invadiu lá uma roça e ele com a turma dele começou a comer. É igual hoje em dia eu passo aí na roça de alguém de vocês, aí no sul de Minas, ou na Bahia, qualquer lugar aqui no estado de São Paulo, e nós estamos com a turma aí, estamos com fome. Nós estamos fazendo uma viagem de bicicleta aí pro sul de Minas aí, e nós entra numa roça, põe as 50 espigas de milho, assa ela, ou cozinha e come. Isso aí é sexta-feira da paixão. Você pensou que olha, além de sexta-feira da paixão, que não pode fazer nada. E eles lá eram sábado não pode fazer nada. Invade a plantação e pega lá as espigas e come. E o pessoal fala, mas estão roubando, né? Estão roubando. E além de estar roubando, ainda é dia de sábado. Aí que Jesus fala, olha, ele vai falar aqui no Evangelho, aqui, ele vai dizer assim, olha, começaram a criticar ele do que ele estava fazendo. Aí Jesus respondeu, vocês nunca ouviram dizer o que fez Davi? Quando ele estava andando, né, com a turma dele, sentiu fome e não tinha pão para comer. Ele entrou na casa de Deus, no templo do sacerdote Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus, que somente o sacerdote podia pegar. Olha, tá mais aqui, lá. Somente era oferecido a Deus. Quem pode fazer isso? Somente o sacerdote. Só vocês lerem lá, está aqui na Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, 23 até o final. Olha, é igual hoje, nós vemos aqui nós estamos morrendo de fome, e tem lá um sacrário cheio de Eucaristia. Nós vamos pegar a Eucaristia e vamos comer. Vai ser um escândalo, né? Claro que nós não vamos fazer isso, né? Eu estou dando um exemplo. Por que nós vamos comer e fazer isso? É um escândalo, mas Jesus falou que o pessoal fizeram. Para quê? Porque a vida está acima de todos. Ninguém pode morrer de fome. Tá?
Acima de tudo. Agora, a Eucaristia é vida. Nós temos que respeitar a Eucaristia. Com certeza, eu também respeito. Não passo nem um fim de semana sem receber a Eucaristia. Porque a Eucaristia é muito importante para nós. Então, aqui está dando um exemplo. Muito bem, vamos voltar no texto que eu citei lá. Aqui só para nós introduzir os movimentos populares na época de Jesus. Tinha muito. Olha na Bíblia aqui, é um monte. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Para nós retomar de novo isso aí, para mostrar esse Jesus da história, que ele era um ser humano como eu, como você. Às vezes o pessoal esquece disso, né? Então vamos lá. O Marcos capítulo 1, versículo de 12 a 15, é do primeiro domingo da quaresma. Diz assim, ó: e logo o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizia: o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acredite no evangelho. Olha só, pessoal. Nesse evangelho, nós estamos no ano A. Então, todo primeiro domingo da quaresma, a gente lê esse evangelho. Quando é no ano B, nós vamos ler o paralelo desse aqui, que é o Mateus, e no ano C, o Lucas. Lá em Mateus e em Lucas, aparece que Jesus ficou 40 dias sem comer, né? Então, aqui não vai dizer sim, olha lá. Ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos davam comida para ele. Lá no Antigo Testamento, o profeta Elias também foi fazer lá um retiro no deserto. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, para quem não sabe, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Né? Vai mais ou menos um paralelo com esse aqui, né? Ele foi morar junto ao córrego de Carite. E lá ele tomava água ele morava debaixo de uma árvore, ele tomava água do rio e os corvos o serviam. O corvo dava carne para ele e dava pão para ele. Aqui não é os corvos que servem Jesus, é os anjos que servem Jesus. Então aqui não tem o jejum, como vai ter lá em Mateus e Lucas. Nada contra o jejum. Estou falando do texto para nós entender, tá? Para nós entender. Agora, vamos voltar aqui de novo, olha lá. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, né? Pregando o evangelho de Deus. João Batista foi preso. Por que João Batista foi preso? Ele foi preso porque ele foi preso. Olha lá, quando você for ler na apostila de vocês, no capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, de 1 a 15, João Batista foi preso, sabe por quê? Ele, Jesus, porque eles pregavam uma sociedade igualitária. Quer dizer, todo mundo tem direito a tudo. Por que um tem que ter 10 carros e o outro não pode ter nenhum? Por que um pode ter milhares de alqueires ou hectares, o outro não tem nada? Então, realmente, foi uma revolução na época, né? Foi uma revolução na época. Quando a gente lê lá, no encontro passado, o Jesus, lá, o Lucas, falando qual que seria o projeto de Jesus, qual seria a sua caminhada, né? A sua introdução, a sua vida, ele vai falar dessa também sociedade igualitária, né? E aqui é todo o plano de Jesus, olha lá. O Evangelho de Marcos, o cristianismo marcano, vai falar assim, olha lá. E ele dizia: o tempo se cumpriu, o reino de Deus está perto, arrependa-se e acredita no Evangelho. Olha que bonito. Ó, o reino de Deus já está perto. O reino de Deus já chegou. Olha, eu estou perto de você. Eu estou tomando café aí na casa de uma pessoa, um amigo, eu estou perto. Então, o projeto de Jesus é o reino de Deus.
Agora, ele vivia lá debaixo da escravidão do Império Romano. É isso? E todo aquele povo, todo aquele aparato que apoiava o Império Romano. Inclusive a religião oficial da sua época. Então, pessoal, Jesus, você vai ver o Jesus da história, o Cristo da fé, não aparece que Jesus formou nenhuma religião. Não, a religião dele era junto com a vida. A religião junto com a vida. Então, uma vez um grande teólogo perguntou para o Dalai Lama, que é budista, né? Que é o famoso no mundo pela fé, pela meditação. Qual que é a melhor religião? Ele pensava que ele é padre, né? Ele pensava que o Dalai Lama falava, é o budismo. O Dalai Lama falou, não. A melhor religião é aquela que se faz bem para você. Então veja bem, a religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Depois eu vou gravar um vídeo também sobre isso, para vocês aprender o que é espiritualidade, o que é mística, né? E a pessoa fala muito, às vezes não sabe o que está falando, né? Espiritualidade é uma coisa, mística está junto com a espiritualidade, mas é outra coisa. E a religião é outra coisa. Claro que a religião, ela leva também a uma espiritualidade. Muito bem. Então, esse aqui é o projeto, né, da entrada de Jesus no Evangelho segundo Marcos, que é o primeiro que foi escrito. Na Bíblia, nós temos Mateus primeiro, que a literatura fala. Mateus. Mas depois Marcos, depois Lucas, depois João. Mas na história, o Marcos é o primeiro. Então aqui é todo esse versículo 14 aqui, ó, o 14 que vai dizer assim, depois que João Batista foi preso, Jesus dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho. Então aqui foi a primeira vez que Jesus entrou em cena, abrindo o Novo Testamento, ele dizendo que o reino de Deus está próximo. Aí você vai dizer para mim assim, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, muita gente fala, é o céu. Não, o céu também. Mas não é isso que ele falou, né? Não. Quando ele vai pregar o reino de Deus, vamos aprender aqui o que é o reino de Deus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ele não está falando assim, venha aqui no meu reino. Não. Venha a nós, aqui. Aqui que começa o reino. E tem muita gente falando aí, muitos vídeos, muita gente falando que Jesus nunca se preocupou com os pobres. Que tem que preocupar com os pobres o prefeito, o governador, o vereador, o presidente. Correto. Certinho. Todo esse pessoal tem que cuidar do pobre mesmo. Agora, eu também tenho que cuidar, e você também, e a igreja também. Porque nós somos igreja. Nós somos cristãos, nós amamos Jesus. Então nós temos que gostar também da igreja. Bom, o outro projeto, pessoal, vou ler só um pedacinho aqui, é o Lucas, capítulo 4, do versículo que começa no versículo 14 e vai até o 28. Até o 30. Eu vou ler só um pedacinho para nós entender lá. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. E no sábado, ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, que é o livro, né? Ele encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para dar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para dar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Aqui está o grande projeto de Jesus. Olha, boa notícia para quem? Está lá no versículo 18. O Espírito está nele, o Espírito de Deus está nele, o Espírito Santo está nele. A boa notícia aos pobres.
E o pessoal fala que Jesus não tem nada a ver com o pobre. Para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para dar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. E qual o livro que ele está lendo? Ah lá, abrindo o livro do profeta Isaías, versículo 17. Abrindo o livro, aqui está no profeta, é o projeto do profeta Isaías que Jesus agora vai tocar em frente. Esse é o projeto dele. Aqui é Isaías 61, 1 e 2, está na apostila de vocês. O Salmo 146 também é esse projeto aqui, Salmo 146. Vai falar das 8 bem-aventuranças. É que não tem tempo aqui, tá? Eu não ia falar. E depois o Levítico, né? 25, de 8 a 10. O 25, de 8 a 10, vai falar do ano da graça do Senhor. Vocês pegam lá o Levítico 25, de 8 a 10 na casa de vocês, e depois vocês lê, para vocês entenderem que o projeto do Levítico aqui é o quê? É repartir a terra. Então, aí o pessoal fala que Jesus não tem nada a ver com o pobre, né? Bom, para nós continuar mais um pouquinho aqui, então nós vamos agora, na página 43 que tem aí, nós vamos ver um pouquinho, essa separação rapidinho, sobre o Império Romano. Então a Bíblia, ela condensa 2 propostas básicas para construir a unidade humana. A Bíblia condensa em 2 expressivos símbolos, Babel e Pentecoste. Então você vai ler aí, ó. Então, Babel, aqui no comecinho da Bíblia, ela conta a história da Torre de Babel, está no capítulo 11, versículo de 1 a 9. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó, versículo 4, que diz assim, olha. Disseram então, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu, para ficarmos famosos e não dispersar-me sobre a superfície da terra. Então, construir uma cidade e uma torre para chegar até o céu. O que é isso? É o império. E hoje nós estamos cheios de império, né? Em volta de nós aqui. Aqueles que mandam e os outros que estão, todo mundo sofrendo a opressão. Então a Bíblia condensa a história humana, condensa em 2 grandes partes. O império, a Bíblia coloca com dois símbolos a proposta. O império é Babel, né? E depois o outro símbolo é Pentecoste. Pentecoste é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Atos 2, de 1 a 13. E esse capítulo, Atos 2, de 1 a 13, então você vai ver, aqui é o contrário. Na Torre de Babel, o pessoal queria subir até o céu. Aqui, Deus desce através do Espírito Santo. Então, a proposta de Pentecoste é a proposta de resistência, certo? Resistência contra o império. E hoje, a terra continua a mesma coisa. A proposta do império está aí, é só prestar atenção, e a proposta de Pentecoste é seguir Jesus. Já estamos chegando no final, né? Então não dá para nós continuar muito. Mas leia lá a apostila e vê, né? Ah, mas então que lado que eu fico? Eu não torço para ninguém. Aqui não tem arquibancada. Aqui ou você está do lado de cá ou do lado de lá. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando no final. Então, depois nós vamos retomar tudo isso aqui de novo, tá? Vocês vão ler a Bíblia, a vida e tudo mais. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. E aqui, Movimento Popular, nós vamos retomar nos próximos encontros para nós ir conversando mais. Um grande abraço a todos, um resumo do encontro de ontem.